Não é possível, né? O Brasil é muito doido. Há umas 2 semanas no máximo, esse cara envolvido com o pessoal do tráfico lá. O envolvimento dele pode ser leviano, pode ser simples, mas pode ser profundo. De qualquer forma, ele tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu no ministério dele. Ele já tentou empurrar como bode expiatório os secretários, já disse que não vai mandar ninguém embora e a poeira meio que baixou, ninguém mais está falando sobre isso. Existe a possibilidade de impeachment dele do Ministério Público, do Ministério da Justiça, desculpa. E talvez seja por isso que o Lula está querendo correr com a nomeação dele para o STF. Estão dizendo que o Lula vai viajar para o Oriente Médio e Alemanha, né? Para alguns compromissos oficiais, ou sabe-se lá para que mais, né? Provavelmente ele vai levar a dama do gasto. E esse camarada aqui, ele está sendo cotado para ser o STF, né? E ministro do STF, parece que o Lula vai fazer isso antes dessas viagens, que vai acontecer provavelmente nessa semana ainda. Dino seja anunciado para aquela vaga que existe no Supremo Tribunal Federal. E aqui já trago aqui a conexão com a Folha de São Paulo, porque está na manchete hoje do jornal. A Folha está cravando, né? Exatamente, que Lula vai de fato anunciar, inclusive antes de viajar, antes de cumprir essa agenda no exterior, deve anunciar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, que eram dois nomes que já circulavam como grandes favoritos nessas tomadas de decisão do presidente Lula. Ele toma essa decisão depois de uma demora inédita para indicar os nomes. Esses cargos estão vagos há mais de 50 dias. A equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados antes, porque hoje ele... Sobre essa questão do STF é impressionante, né, cara? Impressionante que um cara que tá causando os maiores problemas, escândalos e atritos entre os poderes, entre a população, que é esse camarada aqui, ele ainda continua lá. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Por que o Lula não queima esse camarada aqui? Todo mundo é amigo, todo mundo se precisa lá, não sei o quê. Mas ele está causando muita dor de cabeça pro Lula e boa parte da popularidade desse homem aqui está acabando por causa desse homem aqui. E é uma interpretação simples de se enxergar, né? De uma semana para outra perdeu mais de 6 pontos de popularidade justamente depois do ocorrido do envolvimento do Ministério Público da Justiça, seja o secretário, seja o próprio ministro, com uma pessoa condenada dentro segunda maior facção de crime organizado do Brasil, que é um absurdo, né? Ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, foi governador, mas ele tem uma experiência jurídica. Ele foi governador e, diga-se de passagem, o pior governador que o Maranhão já teve. Foi juiz federal, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi inclusive presidente da Associação dos Juízes Federais e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. E aqui, Leandro, a gente lembra um pouquinho da questão política que Flávio Dino vai ter que passar ali pelo crivo dos senadores, e ele vem protagonizando, enquanto ministro principalmente. E vai passar. Acredito que o Senado não vai negar esse pedido de nomeação do Dino, não. Eu acredito, por questões políticas, por apoio e tal. A gente tem um presidente, que é o Rodrigo Pacheco, que é coligado, que é praticamente amigo do Lula em questões políticas, então tem interesses muito ligados um ao outro, infelizmente para o povo de Minas, né? Mas provavelmente o STF o Senado vai ficar ok com essa situação, não existe nenhum sinal político de que eles estão contra, até ver pela questão da votação do Senado em questão à diminuição, né, das decisões monocráticas do STF. Então esse camarada aqui provavelmente vai passar para o ministro da STF, o que é uma pena. Ele demonstra incompetência em todas as esferas políticas que ele passou, né? As jurídicas eu não posso dizer, mas ele tem uma dificuldade até de articulação de fala, então talvez tenha dificuldade também nesse sentido, mas ele está aí, é uma pena, né? Tomara que não, tomara que os senadores coloquem a mão na consciência e pensem no povo. Alguns embates com parlamentares no Congresso e nas redes sociais. A gente até esquece, né, que o Flávio Dino, sendo indicado, vai ser sabatinado pelos seus pares, porque ele é senador eleito, né, foi eleito em 2022, mas só tomou posse e foi direto para o Ministério da Justiça, escalado ali pelo Lula, foi um dos coordenadores da campanha, figura muito próxima do presidente da República. Tem uma série de pontos para a gente tratar, né, porque parece que agora não dá também para o presidente da República
Quer dizer, não tem nada na nossa Constituição que diga que o Lula não pode deixar essa indicação para o ano que vem. Mas, enfim, já são 50 dias aí transcorridos desde que a Rosa Weber se aposentou, que o Aras saiu, enfim, tá. Não faz falta, não faz falta. O pessoal saiu e continua lá o STF tomando as decisões do mesmo jeito, o pessoal discutindo as mesmas coisas. Então você vê, a gente tem 11 ministros do STF, a gente precisa de 11? Não precisa. Mas inventaram esse monte de cargo para os caras lá. Bom, de qualquer forma, o Lula está aí tentando se apressar para tomar essa decisão, até porque é uma forma de fazer esse cara aqui sair um pouco da vista do pessoal. Só que depois que ele virar STF, se ele continuar fazendo essas abobrinhagens que ele está fazendo aí, é mais perigoso para ele ainda, né? Com aspectos que o Senado está aprovando em relação ao STF, de impeachment inclusive. Tão vagos esses cargos que são fundamentais. E aí, Carol, vou trazer aqui um dado que chama atenção comparando esse governo Lula 3 com os governos Lula 1 e 2, o tempo que ele demorava ali para indicar ministros do Supremo Tribunal Federal. Um levantamento da Folha de São Paulo, inclusive, mostrou que desde 1989, em média, eram 17 dias entre a... Isso que é irrelevante. Era nos primeiros governos do Lula, não... Isso aqui é porque o Lula fica viajando e vai ficar preocupado em resolver os problemas do país e nomear pessoas para um ministério de extrema importância. Que o cargo ele tenha mais ou menos importância, mas sem dúvida ele tem mais relevância no sentido de holofotes apontados para essa cadeira pelo contexto político que o Brasil vive já há muitos anos. Então essa demora se justifica por isso. E mais, né? Tem a intenção ali. Essa questão de holofote, o STF não tem que ter holofote, eles falam demais e deveriam falar de menos, aparecer menos a público, até porque lei deveria ser uma coisa determinística, né? Já falei isso em outros vídeos, uma forma de pensar é essa, se a lei não é determinista, então o Senado e a Câmara dos Deputados deveria se preocupar em fazer com que determinadas leis fossem deterministas, não fossem baseadas em interpretações dependentes da cabeça, e é por isso que acaba dando visibilidade demais para o STF. O STF deveria ser uma coisa por debaixo dos panos, até porque eles não são elegidos pelo povo, então... do governo Lula de aprovar o nome do Flávio Dino, se for ele o indicado, né, de fato, antes do recesso. Tem que combinar com o Senado e aí volta para a cena uma figura fundamental, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a quem caberá marcar a data da sabatina do Flávio Dino. Lembrando, governo Bolsonaro, quanto tempo que não ficou ali esperando o Alcolumbre marcar a sabatina do nome do André Mendonça. Demorou, acabou sendo marcado, mas isso foi uma moeda de troca ali, uma moeda de barganha política e isso certamente acontecerá de novo agora, a ver o quanto essa corda vai ser esticada. É isso, eu queria trazer um pouco sobre essa notícia aqui, uma pena para o Brasil, porque esse cara aqui não merecia estar envolvido com política de forma alguma, nem STF, nem nada. Vamos ver que se no STF ele começa a tomar decisões mais inteligentes, né, baseadas na lei, afinal de contas lá tem umas regras mais bem definidas. Não que na política não tenha, mas lá ele parece que ele é impune, ele era imune, tudo que ele fez de errado, nada aconteceu com eles. Bom, eu queria trazer essa notícia aqui para vocês e falar um pouco sobre esse assunto e, bom, infelizmente, né, o Dino está cada vez mais perto do STF. É isso. Obrigado. Se gosta de política, curte, compartilha e se inscreve. Até mais.